Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom te receber neste programa, o Pai das Misericórdias, nessa maratona, não é? Nas virtudes que nós estamos ali, não é? Trabalhando. Se você tem nos acompanhado, você tem percebido o quanto você pode crescer na graça de Deus, e crescendo na graça de Deus, crescendo também em santidade de vida. Agora, meu irmão, minha irmã, é preciso muita oração, é preciso muito discernimento e é preciso muita coragem para desprender-nos de nós mesmos, para nessa aventura de fazer a vontade de Deus, renunciar o que o mundo nos oferece. E por isso a virtude, ela é importante, as virtudes são importantes para que nós não demos ouvidos ao mundo, mas à voz de Deus. E por isso, a carta a Timóteo, 2 Timóteo 1, capítulo 6, não é? Versículo 7, diz o seguinte para nós: por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Prestou atenção, meu irmão? Paulo a Timóteo está nos apontando algo importante. Exortação. O que é exortação? É uma chamada de atenção para aquilo que nós estávamos vivendo, mas por algum motivo ou outro a gente foi se arrefecendo naquela situação, na nossa intimidade com Deus, com a palavra de Deus, na Eucaristia, na confissão, nos sacramentos. Então Paulo, através de Timóteo, vai ali, não é, dizendo: reaviva a chama de Deus que há em ti. Por quê, meus irmãos? Porque nós recebemos isto pela imposição das mãos. O bispo, quando ele impõe as mãos sobre nós, no crisma, ele nos dá a unção, não é? O óleo do crisma, que penetra em nós para nos dar fortaleza. Então, você recebeu este dom. Eu recebi este dom. Só que se nós não cultivarmos este dom, ele morre dentro de nós. Então, por isso, não é? Está nos exortando, reaviva o dom de Deus que há em ti. E aí, meus irmãos, olha que interessante, pois Deus não nos deu um espírito de timidez. Olha o que ele fala, mas de fortaleza. Nós não estamos trabalhando a virtude da fortaleza? Mas logo em seguida ele diz, de amor e de sabedoria. Mas o contrário de quem não vive, não é, a virtude da fortaleza, vive a timidez, vive um medo, não se expõe, não se coloca ali diante daquilo que está dentro de vós, que é o dom de Deus. Você não dá testemunho, você tem medo. Deus não nos deu um espírito de medo e nem de timidez, mas de fortaleza. Então é comprovado pela Sagrada Escritura que dentro de nós existe essa virtude que pode estar adormecida em nós, mas que precisa vir à tona. E aí é interessante, existe, meus irmãos, além das provações e das perseguições que nós tratamos nos programas anteriores, existe algo que toca a nossa natureza, que toca a nossa humanidade e que nós vamos ter que combater, que é o mal no mundo. É ou não é verdade? Se nós não tivermos o espírito de fortaleza bem, não é, decidido dentro de nós, o mal que o mundo está vivendo, porque a palavra de Deus que diz que o mundo jaz do maligno, ou seja, do mal, nós vamos ser engolidos pelo mal. E aí, meus irmãos, existem alguns cristãos que fingem que o mal não existe, que está tudo bem, que nada está acontecendo. Nós temos visto a cultura de morte, nós temos visto, não é, realidades que tocam, não é, na questão doutrinal da Igreja Católica, né, indo contra a verdade, não é, da doutrina, e nós não podemos fechar os olhos para essas realidades. Guerras, violências, ditaduras, censuras, opressões,
Tudo isso, meu irmão, Deus está nos exortando a reavivar a chama de Deus que há em nós, para nós não darmos trela para tudo isso. A virtude da fortaleza, então, nesta realidade, nos faz reagir, gritar, não, um não categórico a tudo isso. Será que eu vou ter essa coragem? Se eu estiver imbuído da virtude da fortaleza, eu vou ir na contramão deste mundo. Só que muitas vezes nós não queremos ir na contramão deste mundo, porque nós vamos perder privilégios, nós vamos perder, não é, realidades que vai nos dar satisfação, contentação. Mas, meus irmãos, a virtude da fortaleza nos leva a buscar a verdade sempre. Então não tenha medo, porque Deus não te deu um espírito de timidez, mas de coragem, de fortaleza, de sabedoria, de amor, de ousadia. Para testemunharmos a verdade da nossa fé, é preciso da virtude da fortaleza. Ninguém testemunha que Jesus é o Senhor se não for pela graça da virtude da fortaleza, porque ela tira de nós o medo e nos coloca em combate. Combatemos, meus irmãos, pedindo ao Pai das Misericórdias que ouça a nossa oração. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a nossa súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que veio cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos e desça sobre nós, sobre o dom da fé que há em nós, para que seja reanimada, reavivada, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.